Ou no caso da Marvel, a Marvel se especializou nisso, né? De botar um hit, uma coisa que vai... Uma pista pro próximo filme. Tem, né? Todo filme é o trailer do próximo. É a serialificação do cinema, né? É você ter sempre o gatilho pro próximo filme. E é essa lógica de ter o... E é foda porque o pós-crédito, filme vira um negócio tão pueril que ele deixa de existir quando ele acaba, pô. Então. Você já tá esperando o próximo. Porque ele é a mesma lógica do smartphone, né? Tudo em tempo real, nada é presente, nada é passado, nada é E futuro. é sobretudo a lógica da mercadoria, né? Que é essa lógica de que você Consome consome imediato. e você Comprou, consome de espera aí um novo. ano que vai ter o próximo agora, pô. Mas agora, assim, eu acho que também vale virar essa questão, falando num lado mais positivo, pra gente não ficar só lamentando o fim do cinema. Eu acho que, cara... Vai defender o Nolan agora aqui? Não. Acho que, Vai falar mal do Enigma do Outro Mundo de novo? Passa, na verdade, por continuar criticando o Nolan, porque eu acho que justamente o Nolan, ele tem muito sucesso em muitos lugares, porque eu acho que de muitas maneiras a gente desaprendeu a formas próprias de gostar das coisas. E isso é uma discussão que o Orlando trouxe pra mim, que a gente tem muito, assim, sobre reaprender formas de gostar das coisas. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu vi Mulholland Drive. Eu não entendi merda nenhuma, eu passei o filme inteiro tentando racionalizar o filme. Isso aqui tá coisa... Aí eu tentei pesquisar na internet, e quando eu tentei pesquisar uma explicação de Mulholland Drive, a maioria das pessoas falam, não passa por aí. Não vai ter uma explicação desse filme. É claro que você tem uns sentidos ali produzidos, mas é uma coisa muito mais aberta. Você pode até traçar uma ordem ali, mas ela não vai te responder sobre a coisa. Exato, não é pra ser respondido. Sim. E aí foi a primeira vez que eu falei, caralho, meu irmão, isso aqui não precisa me ser explicado pra eu gostar disso. A gente tem muito medo e a gente tem muita insegurança de gostar de uma coisa que a gente não racionaliza, compacta, assimila... Exato, gostar de forma errada. E porque também entra isso, né? Tipo, ou você tem uma coisa de, não gosto de cinéfilo, eu gosto dos filmes que eu gosto, né? Ou você tem uma coisa de, tem um jeito de gostar de filmes, eu tenho que aprender. Quando eu tinha 15 anos, eu entrei na cinefilia, eu tinha muito medo. Eu lembro que eu vi Árvore da Vida, do Terrence Malick, eu falei, nossa, essa foi a maior experiência que eu já tinha na sala de cinema. Não entendi merda nenhuma. Sabe, eu tava agonizando na sala de cinema. Polêmico. E assim... Esse filme é uma merda, Porra, não, muito ruim, não dá. Não tem como disputar, eu vi esse filme há 14 anos atrás. Acho bom. Mas eu não lembro de achar um filme ruim, assim, de achar um filme desse. odiável, assim. Mas é isso, tipo, eu me sentia muito cooptado a gostar de uma parada. E acho que tem formas de gostar das coisas que não são também você ser anti-intelectual, porque são os dois caminhos. Ou você é anti-intelectual, eu gosto do jeito que eu gosto. Não, você gosta do jeito que, como a gente sempre fala, do gosto que é produzido em você. Né? O nosso gosto é produzido, inclusive, tá sempre produção influenciada, etc. Nós somos todos, né, extremamente influenciados. Ninguém nasce, mamãe, Homem de Ferro. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, só concluindo, acho que tem essa coisa. Ou você acha que você entra na coisa do espantalho, do cinéfilo preto e branco, iraniano, ou você vai pro lugar de ser anti-intelectual. Você não entende que tem uma via própria de você gostar daquilo, como talvez na época onde a gente fosse menos produtor de conteúdo, porque todo mundo produz conteúdo, todo mundo filma, todo mundo documenta, todo mundo acompanha, todo mundo produz um feedback, né? A internet ela é falsamente participativa e nesse sentido você tá sempre dando um input racional de alguma coisa. Talvez antes disso, a gente estava mais disposto a aceitar filmes que eram mais abertos. Até né? porque talvez essa experiência com o cinema e com a obra de arte como um todo cada vez mais se torne utilitária. Né? Exatamente. Então, se você precisa... Antes de ser utilitário, você podia ter um gosto, inclusive, que não era muito claro. Você não precisava dialogar com isso. Você podia gostar do David Lynch sendo uma pessoa que não tem uma formação de pensamento de cinema. Eu vou dar um exemplo aqui. Mas precisa ser útil. Você precisa Exatamente. gostar Te por interessou. causa de alguma coisa. Gostou porque pegou alguma coisa e aí você tá muito mais aberto ao filme acessar o seu inconsciente também. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei quantos anos vocês tinham quando saiu o Matrix. 6. Mas vi no cinema. Mas Daí não você conta. Porra, moleque, vai meter essa. O Reloaded eu lembro de tudo. Eu assisti no cinema, da experiência. Eu assisti no cinema e eu já era adolescente, já tava ali no final da minha adolescência, talvez, né? E, cara, Matrix foi um fenômeno que... Tem até uma música do Gangrena Gasosa, da banda Gangrena Gasosa, chamada Eu Não Entendi Matrix, o nome da música. E pensa assim, cara, muita gente não entendeu o filme. Sim. E o filme foi um blockbuster que foi. Tá cheio de gente aí falando de Red Pill. Não, então, mas imagina, assim, era muito possível. Até ali, quando a gente fala dessas coisas, essa perda dessa Ótimo experiência de encontro, porque acho que é uma coisa que é importante, assim. Eu me apaixonei por cinema, eu sou um cineasta algo frustrado, né? Tipo, trabalho com audiovisual hoje em dia, mas eu só voltei pro cinema mais tarde, né, da minha vida. Meu sonho era fazer cinema, tipo, porque eu me apaixonei por cinema quando era criança, tá ligado? Tipo assim, e a minha relação com o cinema, ela ia desde o filme... Sei lá, eu sou muito fã de Tarkovsky. E eu entendo que Tarkovsky é difícil. Sim. Não é assim, e não é difícil no sentido, porra, você assiste Tarkovsky é do caralho. Não. Mais hermético. Ele tem que ter um encontro. Sim. E pro outro lado, né, tipo, eu sou muito fã de filme B.
Tipo, cara, aquele cinema de terror dos anos 80, 90, eu amo aquilo ali. E eu amo até hoje o filme B, porque eu acho que o filme B, ele é uma antítese da Netflix. Porque tem um sentimento, tem uma coisa ali, uma imperfeição que é a imperfeição humana. Sim. Os filmes de Netflix, os filmes atuais são muito perfeitinhos. São calculados pra parecer imperfeitos. Os filmes ruins, não, eles têm defeitos. E eu acho que é importante ter defeito. Você pode pegar até os... Pô, pega aí, Cidadão Kane. Cidadão Kane tem um erro absurdo. Né? Tipo... Que ninguém tava lá pra ouvir Rosebud. Ninguém tava lá e o filme é todo criado em cima de um erro. E quem se importa? Isso dá um tom ao filme, porque assim, é um filme humano, tá ligado? O John Ford aí atrás de tu tem uma porrada de filme dele que tu vê a câmera, a sombra da câmera na charrete, porra. Sim, cara, tipo assim, aí tu imagina isso. Isso são... Aí que vem essas duas experiências pra mim são igualmente estéreis, assim, no sentido assim... E eu peguei um pouco esse mundo do cinéfilo, né? De ir pra estação Botafogo, assistir o filme e tal, né? O filme, festival de cinema iraniano, festival de tal coisa. E eu achava aquilo tudo tão estéreo, porque as pessoas estavam ali pra consumir não filme, mas pra consumir toda uma experiência de ser superior por estar assistindo aqueles filmes. Sim. Né? E por um outro lado, o que você tem é justamente esse filme que, no ponto oposto disso, né? Você tem na verdade, não é um ponto oposto, acho que é um ponto... Aqui, nesse polo, se cria a ideia de uma interpretação correta. Porque nesse mundo do cinéfilo existia um vetor que era o sujeito que era capaz de explicar um filme. Sim. Era o sujeito que eu vou te explicar Tarkovsky. Stalker, tu viu? Não entendeu nada. É um processo de racionalização. É isso, né? E essa racionalização se tornou, digamos, um grande produto do mercado ao ponto de que todos os filmes têm que vir com ela embutida. Sim. Né? Tipo, cara, pô, bicho, assim, eu fico... Essa é uma coisa que me incomoda, eu me sinto... Sério, eu me sinto velho, assim, hoje em dia, vendo os filmes. E por que não é velho no sentido... Pô, cara, eu não quero que o filme fique se explicando pra mim. Falar assim, você não pode interpretar outra coisa. É porque você condiciona a arte a ter tradução, né? Que é também a Sontag no contra-interpretação, né? Sim. Tipo, o filme é aquilo que ele te afeta, né? Tipo assim, cara, por exemplo, Pô, por exemplo, eu lembro... A gente tava falando de Robocop, né? Eu assisti Robocop, cara... Eu era uma criança. Aquela cena do cara... Sendo mutilado. Não, o cara sendo ácido, tá ligado? Aquilo ali me assombrou durante anos. Por exemplo, Alien... A primeira vez que eu assisti Alien é o meu filme preferido, assim, de ficção científica, terror. A primeira vez que eu assisti Alien, eu não assisti Alien. Eu tava com tanto medo que eu só escutei o filme. Então o filme foi todo criado na minha cabeça. E aquela experiência se tornou tão única pra mim. Outro dia a gente tava num grupo que a gente tem, né? A gente tava conversando sobre um processo... que eram os filmes que eu só via a capa na locadora, que eu não conseguia alugar antigamente, e eu criava toda uma versão daquele filme pra mim e contava pros outros como se eu tivesse visto. Então, assim, por exemplo, tem um filme... Nossa, tem um filme que é totalmente um rip-off do Alien, que é o Extra. Sabe qual é? Anos 90, por acaso? É. Acho que eu vi pôster em locadora. Então, e eu vi o filme, minha mãe nunca deixou eu alugar, eu criei toda uma história desse filme, aí outro dia eu tava falando dele pra vocês, eu falei assim, cara, eu baixei o filme e assisti. Eu falei, pô, minha história era melhor, tá ligado? A minha imaginação era melhor do que aquilo. E aí, isso é uma coisa também interessante, cara. Às vezes a sua lembrança do filme é melhor do que o filme em si. Com certeza. Às vezes o filme que você acha que vê é melhor do que o filme que você viu de fato, pô. Não, então esse que é um ponto que é interessante, porque toda essa experiência se perdeu, porque como a gente tem essa ideia de uma experiência compartilhada de assistir os filmes, né? Qual é o filme do momento agora? É a adolescência, né? Tipo, tá todo mundo discutindo pra debater, né? Todo o debate ao redor do filme é sobre qual é a interpretação correta sobre o filme, né? O filme é sobre isso, o filme é sobre aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Mesma coisa que aconteceu com Ainda Estou Aqui, essa coisa do filme-evento, né? Cara, o que se perde é a dimensão... O filme é os seus temas, né? O que se perde é a dimensão do encontro. Sim. Tudo é um encontro. Aquela coisa que você tava falando dos afetos, né? O que eu sou? Eu sou encontros. Então eu também sou encontros com as coisas que eu tô consumindo. Pô, cara, por exemplo... Tem um monte de filme que eu lembro, eu tava falando do Matrix, porque era a época que eu era adolescente, que eu ia pro cinema, pro shopping, né? Porque eu tava ali, tinha meus primeiros encontros, tava aquele despertar da sexualidade, despertar as primeiras paixões. Então, tem uma série de filmes que eu tenho uma relação afetiva que passa pela minha história de vida. Sim, com certeza. E é uma coisa que, assim, é irreproduzível, porque outras pessoas tiveram contato com esses filmes de outras formas. Sim. Então, tem filme ruim que eu lembro que eu fui assistir no cinema... E eu lembro assim, cara, o filme podia ser ruim, mas eu dei um beijo nesse dia. Sim. Eu tenho uma relação com o Spawn desse jeito, tá ligado? Sim. É um filme horroroso. Mas assim, eu não tenho uma relação de carinho com o Spawn, cara. Porque assim, cara, eu fui nesse filme, foi ali que eu beijei fulano, sei lá o que, babado na primeira vez. Entendeu? Sim. Então, assim, cara, essa que é a parada, assim. Essa dimensão morre com essa ideia do compartilhamento, sim, do significado do filme e compartilhamento da experiência de assistir o filme. Uma falsa catarse, né? Todo mundo. Você vai assistir porque tá todo mundo assistindo, e aí você tem que assistir do mesmo jeito que tá todo mundo assistindo. A gente já vai com expectativa, inclusive, né? Exato.
E com um lugar já pré-alocado pra você sentir aquilo que vai ser E se experienciado. você não assistir, você toma porrada. Porque eu vi uma das coisas mais... Por exemplo, aquele Tudo ao Mesmo Tempo Agora, né? Nossa senhora, esse filme é muito Tudo no teu bom. lugar. Pegou no nervo do programa. Puta que pariu. Então, eu gosto do filme. Aí, cara. Calma. Vou no banheiro. Eu tenho uma explicação. Eu posso explicar. Não, assim, sabe por que eu gosto do filme? Você achou 10 mil reais no chão nesse dia? Cara, esse dia foi até carteira, tá ligado? Não, porque, cara, eu não levei o filme a sério. Em nenhum momento, assim, porque eu fui assistir o filme meio desavisado. Totalmente desavisado, assim, tipo... Eu também. E eu assisti e falei assim, cara, é um filme de Kung Fu legal. E aí, tipo assim, quando vinha aqui toda... se você assiste pra vida um filme de Kung Fu e olhando pra cenas de ação e como se fosse... Cara, parece Aventureiros do... Bairro Proibido? Bairro Proibido, em certo sentido. Cara, quando eu vi o filme, eu pensei nisso. Parece... Mas então... Eu pensei nisso. quando E você... eu não sou um cara que gosta desse filme, mas eu entendo o que você tá falando. Aventureiros? Não. Ah, tá. Porque amor de Deus. É, porque pô, Aventureiros é um bom filme. Mas, tipo assim, quando eu fui assistir, eu falei assim, cara, é o mesmo tipo de filme. É um filme estranho, de arte marcial. Sabe, se você for assistir... Mas o problema é que eu acho que ele não é estranho. Não, mas é estranho no sentido de que... Eu acho que o bota a mulher com as mãos de salsicha. Aí, É o mais estranho que ele pode ser. Eu acho que assim, É. eu não gostei do filme. Eu vi esse filme antes dele. Assim que ele lançou. Acho que eu vi no Spano Festival? Não sei. Eu vi ele cedo. Eu vi antes dele estourar. Então, assim, eu vi ele na subida do hype ali. Eu não gostei porque ele já saiu meio datado em cima de tema, né? Sei lá. Eu odeio falar isso, mas assim, Rick and Morty já tinha retrabalhado 20 vezes tudo que eles discutiam ali. Então eu já tava cansado de tudo que eu vi. Eu achei um filme... Criativamente, eu não gostei do filme. É um tema, Dito isso... um tema que já tava perdendo. eu até achei a Marvel batido. já tava fazendo. Dito isso, é uma coisa que eu sempre falava até na época, assim, que mesmo eu não tendo gostado do filme, cara, ele é um filme que foi alçado a uma posição muito injusta com a pretensão com a qual ele foi criado. Ele foi um filme que foi alçado à posição de salvador do cinema independente, do filme que ia trazer esse monte de coisa. E quando você coloca o filme nesse nível de holofote, ele vai ser sujeito a um escrutínio que não foi na intenção de produção dele. Então, assim, os criadores, cara, são duas pessoas muito relaxadas, né? Os Daniels lá, que eu nem gosto tanto do trabalho deles, mas assim, são dois caras que querem fazer um filme que eles gostam. E acho que quando o filme é alçado a esse lugar, de repente ele vai ganhar um Oscar, realmente, eu vou falar, puta, que merda que esse é o caminho da indústria. Mas eu acho que é uma posição injusta dessa crítica que vem justamente ele virar esse super produto que condiciona um sentimento, condiciona uma coisa. De repente, você gosta de filme por um motivo, mas o motivo pelo qual tá todo mundo amando coletivamente o filme como fenômeno de mercado é outro. Sim. E aí você fica, porra, ele tá sendo colocado nesse lugar, você deixa de gostar, né? Então tem... Mas eu acho que a prova de que o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ele não é um filme estranho é ele ter vencido o Oscar. Então, mas eu acho que o problema disso, quando eu falo que é estranho, por exemplo, porra, sei lá, o espelho é estranho. Sim. Né? Assim, porra, aí vamos lá. Mas assim, quando eu falo que ele é estranho nesse sentido de que ele tá ali brincando, porque de fato tinha uma coisa essa coisa de multiverso, tá aí no filme da Marvel, né, cara? Tipo, essa coisa de realidades paralelas e tudo mais. Mas eu falo que assim, no sentido de que ele tenta contar uma história ali de uma outra forma. Tem uma história ali meio emotiva, que também é uma história super sessão da tarde. Agora acabou a minha vida. Mas é uma história meio nesse sentido, né? Tipo assim, no sentido de que como é que é aquela É um palavra em filme inglês? conservador, cara. Sim, mas também aquela palavra em inglês, como é que é? Uma coisa que aquece o coração, como é que é? Heartwarming. Não. Cozy. Não, uma coisa é heart alguma coisa, não tô lembrando. Não é heartwarming, Heartfelt, mas é o... não. Enfim. Aquece o coração. É uma coisa... E é isso, é um filme pra você assistir. E se esse filme fosse produzido há 20 anos atrás, ele estaria numa memória afetiva das pessoas, da mesma forma que talvez estivesse um Aventureiros do Bairro Proibido. O problema que eu acho que, justamente, isso contaminou... Todo o espetáculo ao redor dele, todo o evento ao redor dele fez com que as pessoas fossem... Eu não vou assistir o filme. Eu tenho certeza que na minha memória ele é melhor.